Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 98, dia 6 de novembro de 2023. Servindo a dois mestres. Lucas, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Lucas 16, 13 e 18. Esses versículos nos ensinam, em primeiro lugar, a inutilidade de tentar servir a Deus com um coração dividido. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. A verdade aqui proposta por Nosso Senhor parece à primeira vista óbvia demais para ser contestada. E, no entanto, a própria tentativa que aqui é declarada inútil está constantemente sendo feita por muitos no assunto de suas almas. Milhares de todos os lados estão continuamente tentando fazer exatamente aquilo que Cristo declara ser impossível. Eles estão se esforçando para ser amigos do mundo e amigos de Deus. Ao mesmo tempo, suas consciências estão tão esclarecidas que sentem que devem ter alguma religião, mas suas afeições estão acorrentadas às coisas terrenas, que nunca chegam à marca de serem verdadeiros cristãos. E, portanto, eles vivem em um estado de desconforto constante. Eles têm religião demais para serem felizes no mundo, e têm muito do mundo em seus corações para serem felizes em sua religião. Em suma, eles desperdiçam seu tempo trabalhando para fazer o que não pode ser feito. Eles estão se esforçando para servir a Deus e a Mamon. Aquele que deseja ser um cristão feliz fará bem em ponderar as palavras de Nosso Senhor nesses versículos. Talvez não haja nenhum ponto em que a experiência de todos os santos de Deus seja mais uniforme do que esta. Essa decisão é o segredo do conforto no serviço de Cristo. É o cristão desanimado que traz uma má fama da boa terra. Quanto mais completamente nos entregamos a Cristo, mais sensatamente ficaremos dentro de nós. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quanto mais inteiramente vivemos, não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós, mais poderosamente compreenderemos o que é ter alegria e paz na fé. Romanos 15:13. Se vale a pena servir a Cristo, então vamos servi-lo com todo o nosso coração, alma, mente e força. Afinal, a vida eterna, é o que está em jogo, não menos que a felicidade. Se não podemos desistir de tudo por amor a Cristo, então não devemos esperar que Cristo nos possua no último dia. Ele terá todos os nossos corações, ou nenhum. Quem quer ser amigo do mundo é o inimigo de Deus. Tiago 4:4. O fim dos cristãos indecisos será serem expulsos para sempre. Esses versículos nos ensinam, em segundo lugar, quão amplamente diferente é a estimativa estabelecida nas coisas pelo homem, daquela que é estabelecida nas coisas por Deus.
Nosso Senhor Jesus Cristo declara isso em uma severa repreensão que ele dirige aos fariseus cobiçosos que zombavam dele. Ele diz: vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece seus corações, pois o que é altamente estimado entre os homens é uma abominação aos olhos de Deus. A verdade deste ditado solene aparece em todos os nossos lados. Temos apenas que olhar ao redor do mundo e marcar as coisas nas quais a maioria dos homens coloca suas afeições, a fim de ver isso provado de 100 maneiras. Riquezas, honras, posições e prazer são os principais objetivos pelos quais a maior parte da humanidade vive. No entanto, são essas mesmas coisas que Deus declara ser vaidade e de cujo amor ele nos adverte a tomar cuidado. A oração, a leitura da Bíblia, a vida santa, o arrependimento, a fé, a graça e a comunhão com Deus são coisas com as quais poucos se importam. No entanto, essas são as mesmas coisas que Deus em sua palavra está sempre chamando a nossa atenção. O desacordo é gritante, doloroso e terrível. O que Deus chama de bom, esses homens chamam de mal. O que Deus chama de mal, esses homens chamam de bem. As palavras de quem, afinal, são verdadeiras? De quem é a estimativa correta? De quem será o julgamento no último dia? Por qual padrão todos serão julgados, antes de receberem sua sentença eterna? Diante de qual barra de julgamento as opiniões atuais do mundo serão finalmente testadas e pesadas? Essas são as únicas perguntas que devem influenciar nossa conduta, e a essas perguntas a Bíblia dá uma resposta clara. O conselho do Senhor, somente ele permanecerá para sempre. A palavra de Cristo, somente ela julgará o homem no último dia. Por essa palavra vamos viver. Por esta palavra vamos medir tudo e cada pessoa neste mundo mau. Não importa nada o que o homem pensa, o que diz o Senhor. Não importa o que diz na moda ou costume pensar. Seja Deus verdadeiro e todo homem e mulher mentirosos. Romanos 3,4. Quanto mais inteiramente tivermos uma mente com Deus, melhor estaremos preparados para o dia do julgamento. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia e aprovar o que Deus aprova é o estilo mais elevado do cristianismo. No momento em que nos encontramos mais honrando qualquer coisa que aos olhos de Deus seja levianamente estimada, podemos ter certeza de que há algo errado em nossas almas. Esses versículos nos ensinam, por último, a dignidade e santidade da lei de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo declara que é mais fácil passar o céu e a terra do que falhar o menor golpe da lei. A honra da santa lei de Deus foi frequentemente defendida por Cristo durante o tempo de seu ministério na terra. Às vezes o encontramos defendendo o contra acréscimos feitos pelo homem, como no caso do 4º mandamento. Às vezes o encontramos defendendo contra aqueles que rebaixam o padrão de seus requisitos e permitem que seja transgredido, como no caso da lei do casamento. Mas nunca o encontramos falando da lei em termos que não sejam de respeito. Ele sempre magnificou a lei e a tornou honrosa. Isaías 43:21. Sua parte cerimonial era um tipo de seu próprio evangelho e deveria ser cumprido até a última letra. Sua parte moral era uma revelação da mente eterna de Deus e deveria ser perpetuamente obrigatória para os cristãos. A honra da santa lei de Deus precisa ser continuamente defendida nos dias atuais. Em poucos assuntos, a ignorância prevalece tão amplamente entre os cristãos professos. Alguns parecem pensar que os cristãos não têm nada a ver com a lei, que suas partes morais e cerimoniais eram apenas de obrigação temporária
e que o sacrifício diário e os 10 mandamentos foram postos de lado pelo Evangelho. Alguns, por outro lado, pensam que a lei ainda é obrigatória para nós e que devemos ser salvos pela obediência a ela, mas que seus requisitos são diminuídos pelo Evangelho e podem ser atendidos por nossa obediência imperfeita. Ambos os pontos de vista são errôneos e antibíblicos. Contra ambos estejamos atentos. Vamos estabelecer em nossas mentes que a lei é boa, se o homem a usa legalmente. 1 Timóteo 1:8. Destina-se a nos mostrar a santidade de Deus e nossa pecaminosidade, para nos convencer do pecado e para nos levar a Cristo, para nos mostrar como viver depois de termos vindo a Cristo e para nos ensinar o que seguir e o que evitar. Aquele que assim usa a lei encontrará nela um verdadeiro amigo para a sua alma. O cristão estabelecido sempre dirá: tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Romanos 7:22. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por podermos estar vivos mais um dia na tua santa e divina presença. Senhor, dá-nos da tua bênção, a tua graça e o teu amor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ser servos teu, ó Pai. É o que lhe pedimos e te rogamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.